Olá, eu sou Flávia Macedo e vamos juntos em mais um Aliança da Soja. Você é o nosso convidado para acompanhar o programa de hoje, que traz como tema como se planejar financeiramente para a próxima temporada da soja. Confira os destaques desta edição. Planejamento da safra de soja 22-23. Para o sucesso da produção é preciso antecipar e organizar cada etapa da operação. Gestão financeira eficiente pode aumentar a rentabilidade. Vamos trazer dicas para utilizar a operação de barter e garantir uma boa negociação. E ainda, entenda a importância do planejamento agrícola e gerenciamento operacional estratégico para fechar as contas a cada ciclo. O planejamento da safra é um fator primordial para o produtor equilibrar as contas e ter sucesso na negociação do grão e, claro, alcançar a tão sonhada produtividade na hora da colheita. Acompanhar a oscilação do câmbio, entender o mercado no momento da comercialização e buscar orientações técnicas são importantes, mas claro que não é só isso. Então vamos conversar com quem entende do assunto e eu chamo agora a Poliana Moraes, que é gerente da mesa de operações de barter da Bayer. Poliana, vamos começar então falando sobre os principais fatores que você considera e destaca aqui para o nosso produtor e já pensando também, claro, no papel da gestão financeira nesse primeiro momento que antecede a safra. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Flávia. Obrigada pelo convite. Quando a gente fala de planejamento de safra, o sucesso para que tudo isso aconteça é que no final da safra o produtor ele tem uma rentabilidade esperada, né? Então, olhando para o planejamento como um todo, a definição de área, como que serão feitas as aquisições de insumos, a questão operacional, tudo isso passa pelo planejamento do produtor, mas para que isso tudo tenha sucesso, é muito importante que tenha assim, uma gestão financeira por trás, né? Porque ele precisa também ter esse balanço de compra de produtos versus venda de commodity. Então, no final, a administração assertiva é que vai trazer os resultados positivos no final da safra. Agora, Poliana, além dessa gestão apurada, é importante o produtor olhar um pouco para trás, né? Ver os erros e acertos da receita e bater essas contas da temporada anterior, né, Poliana? Exatamente. O fechamento de safra anterior é super importante, Flávio. O produtor precisa parar em um momento, olhar como que foi o passado e entender quais fatores que estavam sob seu controle, quais fatores que não estavam sob seu controle e como que foi que ele conseguiu mitigar, né, esses riscos. Então, assim, é super importante trazer esses aprendizados e olhar para a próxima safra de uma forma diferente, né? Então, existem fatores que o produtor consegue controlar, né? Que é o que está ali ao alcance dele, a sua gestão, as suas compras. Mas tem fatores que, infelizmente, ninguém controla, como, por exemplo, oscilação de câmbio. E é importante que o produtor tenha esses aprendizados e saiba trabalhar ferramentas que mitiguem esse tipo de exposição. E, Poliana, agora eu quero aproveitar aí a sua área de experiência, a sua área de atuação para a gente falar sobre a operação de barter, que é o sistema, né, de troca de insumos pela commodity, pela soja. Quanto a esse assunto, qual que é a primeira dica que você dá para o produtor? Então, na operação de barter, a gente olha muito assim para a questão da comercialização da commodity, né? Porque assim, o nosso trabalho é participar da jornada do produtor desde o momento que ele toma a decisão de compra até o momento que ele comercializa essa commodity. E o barter ele é uma ferramenta que permite o produtor estabelecer qual que é o meu preço de commodity, quanto que eu estou comprando de produto e qual que é a minha relação de troca que isso vai trazer, né? Porque qual que é a ideia? É que o produtor consiga plantar a safra de forma tranquila, segura, porque o que ele precisa produzir, né, estabelecido através das suas compras, já está definido, né? Então, as operações de barter, ela tem essa vantagem, né? A gente define preço da commodity na partida, protege o produtor das principais oscilações, como eu falei anteriormente, tem componentes que a gente não consegue atuar diretamente, né? Então, quando você olha para a Bolsa de Chicago, quando você olha para câmbio, prêmio no porto, então, assim, como que o produtor se protege de tudo isso, né? E nada mais certo é que ele consiga, a partir do momento que ele define suas compras, amarrar isso, atrelar isso a uma venda da commodity. E um ponto importante, Flávia, é que, assim,
o barter, ele envolve a negociação do físico, mas isso não quer dizer que o produtor não consiga participar de momentos altistas do mercado posterior a isso, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas que o produtor consegue participar de uma alta do mercado, ele consegue atrelar um seguro de preço. Então, assim, são várias possibilidades totalmente customizáveis ao perfil de cada produtor, e o nosso trabalho é justamente esse, né? Oferecer produção, oferecer a proteção, ajudá-lo a mitigar esse risco que o mercado de commodity oferece e, ao mesmo tempo, contribuir para que no final do dia, né, no final da sua safra, ele tenha uma safra produtiva, né, com tetos produtivos altos e que ele também tenha rentabilidade, né, que é o que todos esperam. Sim, que é o que o produtor quer a cada fechamento de safra. Agora, Poliana, pensando nessa próxima temporada, 22-23, que a gente está tratando aqui, os insumos a gente sabe que tem uma previsão aí de estarem com os custos mais elevados. E aí, nessa hora, muda alguma coisa na hora do produtor comprometer parte, né, da safra para isso? Claro que ele talvez gaste um pouco mais dessa troca da soja, mas tem alguma orientação específica quando acontece esse cenário de preço altista? Então, a orientação é que assim, o produtor precisa fazer esse raio-x da safra anterior, entender qual que foi o custo, né, qual a relação de custo da safra passada e ver o que isso representa no cenário atual, né? Porque ao mesmo tempo a gente está com um cenário de commodities super altistas, preços, né, que há muito tempo não se via. Então, assim, independente das oscilações de preço, a nossa recomendação é que o produtor ele garanta, né? Ele garanta ali a sua relação de troca e já se proteja. Porque ao mesmo tempo que ele pode fazer um pedido hoje e pagar, por exemplo, com 10 sacas, se não houver essa proteção do preço da commodity, lá na frente, quando ele colher, pode ser que ele tenha que pagar com 20 sacas, né? Então, assim, é um exemplo mais para trazer como que ele consegue, né, se desfiar também dessas oscilações, que querendo ou não vai impactar na linha final do custo, tá? Tá certo, eu conversei com Poliana Moraes. Muito obrigada pela sua participação e contribuição aqui pra gente no Aliança da Soja. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. Tchau, tchau. E a gente vai para um rápido intervalo, mas continue que na volta vamos conversar com o presidente da ProSoja São Paulo, Azael Pisolato Neto, para saber os impactos das práticas agrícolas na lavoura de soja e como eles influenciam na hora de fechar a conta a cada safra. É daqui a pouquinho, até já! Estamos de volta e o nosso assunto de hoje é o planejamento de safra para reduzir custo de produção e garantir uma eficiência na operação. Uma atenção importante é observar o mercado a cada temporada. Nos últimos meses, por exemplo, o preço da soja está atrativo, mas para o próximo ciclo ainda há incertezas sobre os insumos e custos. Então, nessa hora, o que o produtor deve considerar? O que fazer para ter uma boa rentabilidade? É o que nós vamos saber agora com o Azael Pisolato Neto, que é presidente da ProSoja São Paulo. Azael, vamos começar então falando sobre custo de produção que tem preocupado o setor com preços aí disparados. Vamos fazer essa compra antecipada, né, que o produtor costuma fazer. O que é importante, né, pensando já nessa questão de orientação técnica, como ele fazer essa compra adequada e lembrando, né, que às vezes a receita de um vizinho não serve para o outro, né, Azael? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Flávio. Um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo os desafios aí da próxima safra, né? E como você destacou, acho que o grande desafio do produtor hoje realmente são os custos, né? Como controlar esses custos de forma eficiente, garantindo uma boa produtividade, né? Então, eu destaco os dois principais, na verdade, três, né, principais pontos para o agricultor se atentar. Quando a gente fala de insumos, né, nessa composição dos custos. O primeiro são os fertilizantes, em segundo entra o combustível, né, que teve um aumento expressivo, já vinha alto e teve um aumento expressivo aí com as recentes notícias das guerras, né, o petróleo atingiu níveis históricos aí, e a parte também de equipamentos, né. Então, você falou muito bem nesse ponto, Flávia, a gente não tem uma receita de bolo
uma fórmula mágica, né, que faça com que o produtor garanta a margem. A palavra desse ciclo aí que a gente vai se iniciar, né, nessa próxima safra é gestão de custos com eficiência e conhecimento, né? Então, realmente, o produtor vai ter que fazer a lição de casa. Então, na parte de fertilizantes, não vai ter como mais ter aquela aplicação de fertilizante homogêneo durante toda a área. Ele vai ter realmente conhecer o solo dele, saber a capacidade de produção da região que ele está instalado e fazer uma adubação muito técnica com uso racional desse produto, né? Quando a gente vai para a parte de combustíveis, realmente fazer as operações necessárias, né? Adotar boas práticas agronômicas para evitar um retrabalho, utilizar tecnologias como plantio direto, que evita um gasto de combustível com preparo de solo, e os equipamentos, ter os equipamentos muito bem dimensionados, né? Para que essa operação que está sendo feita com insumos muito caros seja feita na hora adequada e de maneira certa, né? Dessa forma, a gente acredita que o produtor vai ter um bom resultado, né? Agora, só falando de um ponto que você trouxe aqui para a nossa audiência, que são os fertilizantes, né? Com todo esse cenário, alguns falam em reduzir dose, mudar essa aplicação como era de costume, mas aí vale lembrar também que para isso precisa orientação técnica, né, Azael? Não dá para mudar sem ter essa segurança dessa consultoria. Exatamente, Flávia. O que quando a ProSoja até veio com um slogan muito forte nessa área, né, de adubo zero ou vamos utilizar meia dose, e no sentido de que não haja consumo de luxo, né, que a gente não use um adubo desnecessário, porque isso, inclusive, prejudica toda a cadeia, né, porque quando você tem num cenário de restrição de oferta, se a gente tiver um consumo de luxo, isso causa um problema. Então, exatamente isso que você falou, Flávio, o produtor tem que ir lá, conhecer o que tem no solo dele, saber naquela região quanto que é a capacidade de produtividade, a gente sabe que isso varia, né, de uma área de expansão para uma área tradicional de grãos, de norte a sul do país, então tem áreas com maiores potenciais de produtividade, áreas com menores potenciais, e a gente realmente fazer uma recomendação técnica do uso racional desse produto. Agora vamos avançar no nosso tema, porque você está trazendo aqui para a gente como fazer esse entendimento, né, de qual produto usar, quantidade. Agora vamos avançar falando da questão financeira. Então, já definido, né, qual vai ser a quantidade, que tipo de produto vai utilizar na próxima safra, como fazer essa gestão financeira no sentido de fazer cotação com vários fornecedores, pensar num fornecedor que traga segurança naquele produto. Aí entra também as cooperativas que podem auxiliar nessa compra em maior volume. É isso, Azael? Perfeito, Flávio. Eu acho que agora é uma hora realmente de buscar as melhores oportunidades, né? A gente está vendo aí a taxa de juros crescendo também. Então, agora o próprio dinheiro custa mais caro, né? Então, a gente analisar todas essas questões para que a gente consiga fazer a melhor compra, né? Então, desde escolher o melhor insumo e até ver a melhor forma de pagamento, se vai fazer uma operação de barter, se a relação de troca que o fornecedor de insumos está oferecendo é boa, se vai utilizar de uma ferramenta, por exemplo, de venda futura, ou de utilizar uma operação na bolsa de uma opção de venda para garantir um preço mínimo ali, e se o mercado, porventura, voltar a subir, ele ainda conseguir participar dessa alta do mercado. Então, existem fundamentos para essa soja subir, a demanda chinesa continua forte, os estoques continuam baixos. Por outro lado, a gente não consegue controlar o mercado. Então, realmente, a gente lançar a mão dessas ferramentas de mercado é muito importante para a gente hoje, para proteger a margem e decidir na hora de comprar o insumo. Sim, com certeza, né? Muita consultoria, muito aprendizado e muita conta também, né, Azael? Obrigada pela sua participação aqui com a gente, falando em nome da ProSoja São Paulo. Obrigada pela participação aqui no Aliança da Soja. A gente que agradece, Flávia, a gente deseja a todos os produtores uma boa safra, boas compras e boas vendas. Isso aí.
E olha só, nesta terça-feira tem reprise às 6h30 da manhã. E você pode rever esse e outros programas já exibidos no canal do YouTube. Aproveite e deixe lá o seu comentário e sugestão de tema aqui pra gente. Por hoje é só, o Aliança da Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe que o nosso encontro é na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde. Eu vou esperar você, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.